Alguns jovens nos procurando com aquele desejo de orar, desejo de buscar o Espírito Santo, desejo de ter uma experiência com Deus. Eu agradeço a Deus por este desejo, por esta fome, gostaria que isso ardesse no coração, não só de alguns jovens, mas de todos, a tal ponto que pusesse cada um no estado de ansiedade, que fosse buscar, bater na porta, até que se abrisse. Agora, há mais coisas que vai junto com a oração. Não é somente aquilo de qualquer maneira. Vocês podem observar que, enquanto os apóstolos esperavam a vinda do Espírito Santo, ali em Jerusalém, eles estavam onde Jesus mandou, vocês podem ver que eles estavam orando, estavam adorando o Senhor, e eles eram bem versados dentro das Escrituras, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam, eles liam, e se percebe que há muito pouco conhecimento das Escrituras. Não digo só nos jovens, mas há muitos que não se dedicam à leitura, a conhecer a sua Bíblia, e isso é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? A nossa fé deve estar firmada em quê? A fé vem pelo ouvir a palavra, então, na palavra. Agora, à medida que a pessoa lê, ela está ouvindo, está aprendendo. Por isso a Escritura diz, bem-aventurado o que lê. Irmão Brana, como devo me aprofundar no amor de Deus? Me aprofundar em Deus. Ele disse duas coisas. O quê? Diga-me. Lendo a Bíblia e orando. Então, há mais coisas que vai com a oração, a leitura da Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia, sua Bíblia. E nós temos a Bíblia aberta, explicada para nós pelas mensagens. Então, a leitura das mensagens. Isso é imprescindível a qualquer coisa. Porque quando Deus se manifesta, você tem que saber como se controlar, como se manter, o que fazer. Para isso, aí está as Escrituras. Você não ser empurrado nem para um lado e nem para o outro. Então, conheça a sua Bíblia. Agora, leia ela, conheça os Evangelhos. Temos a Bíblia, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. Depois temos a conquista da terra prometida, Josué e o livro de Juízes. E assim nós vamos vendo o livro de Samuel, os livros históricos ali, logo Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas, e vai indo. Vemos o livro de Jó, depois vem o livro dos Salmos, quer dizer, os louvores, era o inário israelita. E veja que o próprio inário era profecias. Então, depois dos Salmos, o que temos? Provérbios, Cantares, aliás, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, os livros de Salomão. E depois vem os livros proféticos, começando com Isaías e termina lá em Malaquias. Então, são seções que você deve conhecer. Então, não é ler a Bíblia somente, pega um pontinho hoje aqui, outro pontinho lá na outra ponta. Não, você tem que saber os passos das Escrituras.
Quando me converti, a primeira coisa que eu tive desejo foi saber por onde andava a Bíblia, o que ela falava. Como eu não conhecia nada, nunca havia ouvido nada, eu comecei no princípio Deus criou os céus e a terra. Comecei de lá e fui indo. Então, depois você tem os evangelhos, que isso sempre você tem que estar lendo. Os 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, creio que dão o nome de sinopse, né? Quer dizer, há pontos semelhantes, cada um relata, então, eles relatam muitas coisas semelhantes. Só o Evangelho de João que sai fora dessa semelhança. Porque João, ele examinou esses evangelhos, está tudo bem, e ele escreveu coisas que os demais não haviam escrito. Quer dizer, deixaram para trás, porque ele era de entre Mateus, Marcos e Lucas, só Mateus e João que eram apóstolos. Depois, o livro de Atos, que é o livro do Espírito, Atos do Espírito Santo, porque era Deus fazendo nos apóstolos, né? E vemos as cartas de Paulo e de Pedro e João, e terminamos no livro profético, que é o livro de Apocalipse, o livro do próprio Senhor Jesus Cristo. João só foi o escriba. Então, você tem que ter vamos dizer, uma ordem, como você lê a sua Bíblia. Deva saber. Então, não é hoje eu belisca aqui, amanhã belisca acolá, não, você vai seguir tendo as mesmas dificuldades. E as mensagens, elas devam ser lidas, elas não é para serem simplesmente colecionadas. Quando uma mensagem cai na sua mão, a primeira coisa que você deva fazer é estude ela. E creia. Porque às vezes se vê pessoas em dificuldade, há pessoas que estão em questões, dificuldades, parece que a resposta está ali, é somente ver isso. Está ali dentro. Não que a Bíblia, não que a mensagem é outra Bíblia, não. Se fosse, estaria errado. Mas essa mensagem, ela nos abre a Bíblia, nos explica. Por isso, disse Billy Paul, ele considera como uma arma de 2 miras. Na ponta, aqui está a Bíblia, e atrás está a mensagem. Então, você tem que ajustar a mira da frente, ela é ajustada, entende, pela mira de trás. Você tem que pôr ela dentro desta mira de trás. Não é certo? Aí você vai acertar o alvo. E, às vezes, se percebe pessoas com confusão doutrinária, entende? Não leem, também não leem, não busca. Ou, quando lê com a mente caixinha de fósforo fechada. Deus nunca vai abençoar como Ele gostaria de abençoar, se você lê a mensagem para ver só isso ou aquilo, ou contra A, ou contra B, ou isso e aquilo. Leia de um coração aberto, absorva. Não deixe a sua mente ficar faccionada, quer dizer, cheia só de citaçãozinha, parágrafozinho aqui e acolá. Pessoas querendo discutir os selos, nunca leu nem os selos, nunca leu nem as eras, nem sequer conhece nada. Pega de uma ponta e vai até a outra. Veja, entre no Espírito e veja o que é que Deus tem falado pelo seu mensageiro. Eu não perco tempo estudando apanhados, livros de
teólogos dentro da mensagem. Eu prefiro ler uma mensagem. Já sou preguiçoso mesmo, então por que me envolver com outras coisas? Então, aí está, leia as mensagens. Veja, creia. Creia nelas, creia na Bíblia. Amém? Eu dou graças a Deus, irmãos, até hoje na minha vida, Deus me tem guardado de doutrinas erradas, desses ventos, dessas interpretações, destas confusões. E creio que Ele sempre fará isso comigo. Agora, o meu modo de ensinar é um modo simples. Sempre eu digo, quando minha pregação é arroz e feijão. E quando eu misturo é feijão com arroz. É justificação, santificação, uma vida vivida, comunhão com Deus. Entende? É isso que eu ensino, a prática. A prática. Aquilo que te coloca no arrebatamento. E esta palavra, ela veio não para estar em nossa mente, mas descer na sua vida, no seu coração. É isto. E a palavra de Deus não é para ser discutida, mas vivida. Amém? Agora, não quer dizer que a gente não vê algumas coisas. Eu vejo. Se entendo, até mais do que muitos que se diz mestres por aí. Mas eu pergunto, o que mais o meu povo precisa para estar no arrebatamento? O que eu preciso? É isto, amados. Nós queremos, como diz, o que é necessário. Não sou muito preocupado com acessórios, coisa brilhante, cara e de plástico por aí. Ou mesmo que não seja. Mas eu quero saber se o carro, por exemplo, seu carro, se ele está com motor bom, tem gasolina no tanque, tem o que mais? Pneu, tem o banco, tenha tudo. Porque não vai funcionar a dinâmica em cima de uma coisa que não está de uma mecânica incompleta. Uma vida que não está em ordem. Entende? Não vai funcionar. Vê se o carro vai dar partida se não tem bateria. Agora, o que nós devemos preocupar não é com a dinâmica em si. Está bem a dinâmica, cremos, a dinâmica é Deus. O que nos toca é a mecânica. Deus, ajuda a meter as coisas em ordem. Entende? E você pode ter tudo em ordem. Pneu novo, cheio, tanque cheio, bateria nova, ter tudo está em ordem, bancos de couro e volante bonito, mas tem uma coisa, se ele não girar a chave, não fizer aquilo, isso é Deus que faz. É Deus que faz. Eu devo crer que Ele faz e que Ele fará. Agora, o que eu devo preocupar é o que me toca. É o que vocês tocam a cada dia. Amém? Irmãos, hoje nós temos uma leitura na mensagem O Sexto Selo. Esses dias atrás eu até ia fazer isto numa quarta-feira, mas como temos culto de oração, eu vi que o assunto ia mais longe, então eu deixei para me falar numa outra oportunidade. E aqui estamos com esta oportunidade. É no sexto selo, a partir do parágrafo 87, a partir, onde o irmão Branham, ele faz uma comparação dos selos
Entende? Mostra que os selos estão dentro de Mateus 24. Então, você tem a sua Bíblia, você pode manter ela aberta em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 6. Vamos, como diz, estudar, vamos ler. Você não leia antes de mim. Quando eu paro, tudo bem, e se alguém tem, se eu leio, você acompanha. A coisa pior que tem é o pastor estar lendo, falando alguma coisa, e a gente está falando algo e a pessoa está lá, lendo, buscando, sei lá o quê. Você tem que acompanhar o correr do culto, a entrar no espírito do culto. O irmão Branham esteve falando nessa mensagem, onde eu penso que os pentecostais erraram, de duas santas irmãs. Vieram à frente, conseguiram o cartão, foram chamadas, vieram à frente para receber a oração. Ela estava doente. E o que aconteceu? Chegou lá na frente do profeta, porque a presença de Deus estava ali, não é? A coluna estava ali, e elas começaram a dançar e gritar e rodear. E o irmão Branham dizia: irmã, por favor, me ouça, irmã. E ela simplesmente, como diz, bailando, né? Não era a hora daquilo. E o irmão Branham diz: elas foram mal ensinadas. E ele disse que não pôde orar por elas. E ele até disse: por certo, elas já morreram. Quer dizer, não souberam como se comportar naquele momento. Enquanto uma terceira senhora, reverentemente, sem dançar, simplesmente entrou no espírito, estava ali, e recebeu a unção, era para aquilo. Era para a cura. Então, quando a pessoa está ouvindo a pregação, tem que dar atenção. Domingo, enquanto o irmão Darcy nos falava, e Deus veio e tomou a igreja, de uma maneira maravilhosa, eu gosto assim, quando isso vem naturalmente. Eu não gosto da coisa manipulada, manivelada, ou uma coisa habitual, costumeira, tradição, isso não. E eu creio que o que deve trazer a presença de Deus é a pregação, a própria palavra. Deus vem e vindica. Mas enquanto estávamos assistindo ali atrás, é ruim às vezes estar ali atrás, porque existe algumas pessoas, sempre as mesmas. Um levanta e sai, até músicos. Em plena pregação, eu pergunto: que benefício você vai receber? Virando as costas enquanto Deus está falando pelo seu servo? Isso mostra que a pessoa está fora do espírito do culto. Desce, vai lá embaixo, nosso banheiro é longe, né? E depois volta e continua ouvindo. Que conexão você tem? Você cortou a linha do espírito. E talvez naquela hora Deus ia falar algo, lhe dizer, lhe abençoar em alguma coisa, que você está orando, buscando, lutando por muito tempo por isto. Mas você levantou e saiu. É como diz o irmão Branham, uma vez que a coluna de fogo foi para um senhor que estava doente, e ele exerceu fé e atraiu a presença de Deus, e quando ela ia indo, ele levantou e saiu. Perdeu.
E numa pregação você perde aquilo que Deus quer te falar, perde a oportunidade. Será que não pode se conter? É porque enquanto está dentro da igreja, fica dizendo, acho que eu preciso ir no banheiro. Começa a criar necessidade. Precisa tomar água. E vai criando, ao invés de entrar no Espírito, não, começa a criar outras coisas. Outras ideias. E pais, vocês disciplinem seus filhos. Nós não queremos esses entra e sai por aí, essas irreverências, não. E mesmo vocês que trabalham aí atrás, agradecemos, entende? Pelas esforço para a nossa filmagem, gravações, mas uma coisa é, cada um deva se alimentar. Deva se alimentar. Alimentar a sua alma. Então, vocês têm as vossas Bíblias abertas. Mesmo assentados, vamos ler os 3 primeiros versos. Mateus 24. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Então, segura aí, olhe para nós. Vocês observam que eles fizeram 3 perguntas para Jesus. E aqui é onde os teólogos falham em ver. Grandes homens falham em ver. Jesus estava mostrando para eles o templo, tão belo, aquelas pedras, tão lindas. Vieram de várias partes do mundo. E então Jesus disse, vocês estão vendo tudo isto? Não vai ficar nada de pé. Não era a hora deles perguntar, então, à noite, ali, quando estava no Monte das Oliveiras, eles fizeram para Jesus as perguntas. Diga-nos, quando serão estas coisas? Quer dizer, que não vai acontecer do templo não ficar de pé. Que sinal haverá da tua vinda? A vinda de Cristo. E do fim do mundo? Então, Jesus ele passa a responder estas perguntas. Agora, aquele templo que eles estavam mostrando para Jesus era chamado o Templo de Herodes. O Templo de Herodes. Salomão havia feito um templo, Nabucodonosor destruiu. Eles, quando retornaram de Babilônia, fizeram um templo mais simples, Zorobabel. Não é? E aquele templo mais simples, então, quando veio a Herodes, para aquele rei Herodes, que queria matar Jesus, para conseguir agradar os judeus, ele simplesmente queria refazer aquele templo, remodelar, desfazer e fazer algo mais bonito. Ele teve que ter um bom jogo de cintura para convencer os judeus de que ele ia fazer. E ele fez realmente a coisa bonita, a tal ponto que os discípulos podiam mostrar, está aqui, está aí, ó que beleza. E no ano 70 este templo foi destruído,
e tudo que resta ali dele ainda é o muro chamado Muro das Lamentações, o muro que rodeava o templo, onde hoje os judeus estão ali orando. Então, é o que resta do velho templo, o chamado Muro de Herodes. Então, nós vemos, irmãos, o irmão Branham, ele diz assim, eu vou repetir aqui, eu vou ler o que diz o profeta a partir do parágrafo 87. Agora, vejamos em Mateus 24, onde o Cordeiro mesmo está falando. Naturalmente, todos sabem que Cristo é o autor do livro completo. Porém, aqui está pregando o seu sermão aos judeus em particular. Agora, queremos comparar Mateus 24 com Apocalipse capítulo 6. Não é o irmão Febrônio, é o próprio profeta. Onde veremos que o Cordeiro está mostrando em símbolos exatamente o que ele falou em palavras. Quer dizer, Apocalipse 6 é símbolo e Mateus 24 são palavras. Ficando assim comprovado que é verdade. Em Mateus é onde está falando do que vai acontecer e Apocalipse é onde acontece. É a vindicação perfeita. Quer dizer, completa, né? Agora já sabemos de antemão que Mateus 24 é o capítulo ao qual todos acodem, quando se refere ao período da grande tribulação. Entendam isto. Este sexto selo é o selo do juízo. Já vimos a trajetória do anticristo, o rapto da noiva, logo vimos os mártires, aqueles judeus debaixo do altar. Agora, isto aqui é a abertura do juízo de Deus sobre as pessoas que estão no período da grande tribulação, onde sairão os 144 mil judeus redimidos. Lhes provarei sem dúvida que são judeus e não gentios. Isto não tem nada a ver com a noiva, ela já tem subido e não é mencionada de novo, mas até o capítulo 19 de Apocalipse. Então eu vou repetir aqui a explicação. Ele diz, nós já vimos a trajetória do anticristo. Ele está falando isto no sexto selo. A trajetória você conhece, primeiro selo, segundo, terceiro e o quarto, a trajetória do anticristo, né? O rapto da noiva, porque a noiva vai antes da tribulação, entende? Antes que aconteça a tribulação, esse juízo que é no sexto selo. E ele diz, nós já vimos os mártires, aqueles judeus debaixo do altar. O quinto selo, as almas debaixo do altar. Então, veja vocês. E ele diz, e agora, neste sexto selo, é a chamada dos 144 mil. Entende? Ali, Apocalipse 7, né? Então, o sexto selo é o selo do juízo da palavra. Agora, leiamos Mateus capítulo 24, do 1 ao 3. Nós já lemos, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Parágrafo 90, o profeta segue.
Agora, detenhamos ali. Isto realmente aconteceu no dia de terça-feira à tarde, dia 4 de abril do ano 30, quando Jesus estava ali olhando o templo, né? Os versículos 1 e 2 se cumpriram na tarde deste dia. Porém, o terceiro versículo se cumpriu na noite do mesmo dia de terça-feira. Lá no Monte das Oliveiras, perguntaram a Jesus. Os discípulos se encontraram com Jesus perto do templo e lhe perguntaram: olhe, mestre, estes grandes edifícios, isto aqui, não é maravilhoso? Ele lhes respondeu: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Logo subiu ao monte e se assentou. Ali é quando estava se pondo mais tarde. E então foi ali, quando lhe perguntaram, dizendo: nós queremos saber acerca das coisas que nos disseste no templo. Agora veja bem estas 3 perguntas que lhe fizeram seus discípulos. Quando serão estas coisas? Ou seja, quando é que não ficará pedra sobre pedra? Qual será o sinal da tua vinda? E qual será o sinal do fim do mundo? Essas são as 3 perguntas que lhe fizeram os discípulos, e é aqui onde muitos homens entram em erro. Muitos aplicam estas coisas unicamente àquela era quando o Senhor as falou, quando em realidade ele apenas estava respondendo a essas 3 perguntas. Observe quão formoso o vemos escrito ali. São 3 perguntas diferentes. Vejamos agora as respostas que lhes deu Jesus. É tão formoso. Qual foi a palavra que usamos outra noite? Sim, o estímulo da revelação. Agora, abramos o primeiro selo para compará-lo com a primeira pergunta, para ver se não estão perfeitamente ligadas, tal como temos feito com as eras da igreja. O vimos como tudo corria com exato paralelismo. Leia. Então você abra a sua Bíblia, vocês têm a Bíblia aí? Agora vamos seguir. Abra ela em Apocalipse 6, eu quero que vocês acompanhem a leitura. Fica com a mão ali. E a outra mão em Mateus, capítulo 24. Mantenha sob controle essas 2 partes da Bíblia. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos ler. Cadê o maninho que ia ler? Eu pus alguém para ler e não está lendo. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Repita de novo. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão: vem e olhai, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Então, nós vemos aí o primeiro selo, né? Um cavalo branco, com alguém amontado sobre ele, tendo um arco, não flecha. E saiu para vencer. Não é certo? Então, nós vamos ver este primeiro selo dentro de Mateus, capítulo 24. Vemos o irmão Brana dizendo: quem foi essa pessoa que vimos? Quer dizer, esse homem do cavalo branco era o anticristo, saiu para enganar. Vocês sabem disto, né? Entende? O anticristo. Agora veja, dentro de Mateus 24, verso
4 e 5. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e muitos serão enganados. Então, parando aqui um instante. Diz o irmão Brana, você pode ver, é o anticristo. Ali está o selo. O cavaleiro do cavalo branco saiu para enganar. Entende? E aqui em Mateus 24, então, Jesus falou. Então, diz o profeta, veja, está tão perfeito. Quando Jesus falou, foi em Mateus 24, foi isto: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quer dizer, o homem do cavalo branco está aí. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês então vejam, Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2, casado com Mateus 24, verso 4 e 5. Agora vamos ao segundo selo. O que é o segundo selo? Aquele cavaleiro mudou de cavalo branco para o cavalo vermelho, que representa sangue, guerras, perseguições, sofrimento, né? Então vamos ler Mateus capítulo 24, verso 6. E ouvires de guerras e de rumores de guerras. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Agora vamos ler o segundo selo, em Apocalipse capítulo 6. O verso 3 e o 4. Vamos casar Mateus 24, 6, com Apocalipse 6, verso 3 e 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, e de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Amém. Então vocês vejam que em Mateus 24 diz, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Não se assuste, não é o fim ainda. Casa perfeitamente com o segundo selo, que é o cavaleiro do cavalo vermelho. O animal representa um poder que ele cavalgou naquele tempo. E foi dado poder para que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros. Não é isso? Então, vocês vejam, diz o profeta, ali está tudo perfeitamente igual. Quer dizer, a coisa é exata, né? Quão maravilhoso é ver as Escrituras interpretando-se a si mesmas. O Espírito Santo é quem escreveu tudo, e ele também tem o poder para revelá-lo. Então, vocês observam que o primeiro selo e o segundo selo casa perfeitamente dentro de Mateus 24. Somente esses dois selos? Não. O profeta ainda prossegue. Parágrafo 96. Agora vejamos o terceiro selo, a grande fome. Mateus, capítulo 24, vamos ler, versos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores.
Agora vamos ler o terceiro selo, Apocalipse, vamos casar com o terceiro selo. Apocalipse, capítulo 6, versos 5 e 6. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então vocês observam, irmãos, que as escrituras em Mateus 24 nos fala: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos. E o terceiro selo também diz isto, entende? Uma medida de trigo por 1 dinheiro, quer dizer, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E o profeta diz assim: isto ali é a fome, quer dizer, tempo de fome. E é exatamente igual ao que Jesus disse em Mateus 24. Quer dizer, o terceiro selo falando sobre essa carestia toda, não é certo? Fomes e outras coisas. Agora, o quarto selo, ele nos fala de quê? Das pestilências e mortes. Então, segundo os mesmos versículos de Mateus 24, versos 7 e 8. Então, vejamos aqui. O quarto selo, vocês sabem que o quarto selo é a união, a junção dos 3 primeiros. E em Mateus ele está escrito no mesmo ponto que está escrito sobre o terceiro, que é Mateus 24, versos 7 e 8. Vamos ler o que fala o terceiro selo. E, portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, vamos casar isso com Apocalipse 6, versos 7 e 8. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. As feras da terra são os vírus, né? Hoje já não tem leão, nem tanta coisa para nos matar. Então, nós vejamos, irmãos, que as mesmas coisas que aconteciam em um dos selos, Jesus havia falado em Mateus 24. Então, você vê que os selos está dentro de Mateus, capítulo 24. Porque as perguntas para Jesus foram estas: que sinais? Quando serão estas coisas? Que sinal, olha bem, haverá da tua vinda? Sinal. E do fim do mundo? E Jesus responde. Entende? Essas 3 perguntas. Agora, vocês vejam que o quarto selo foi a morte. Foi a morte. É a mesma coisa, como Jesus disse, que levantará nação contra nação, pestes, virão, terremotos, é morte.
E o quarto selo é isso. Agora, vejamos o quinto selo, Mateus capítulo 24, verso 9 ao 13. Vamos ler o quinto selo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Parágrafo 101. Agora, isto é o quinto selo, o qual vimos ontem à noite. E aqui está exatamente em Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11. Vamos ler, do verso 9 ao 11, vamos casar, entende? Essas perseguições com o quinto selo. Vamos ler, Apocalipse 6, do 9 em diante, até o 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, o quinto selo, encontramos o martírio, que é o mesmo que lemos em Mateus 24, do 9 ao 13. Não é? Entregarão para que sejam atormentados, diz o profeta, está falando a mesma coisa. Então, você pode observar que os selos estão perfeitamente dentro de Mateus 24, quando Jesus responde aquelas perguntas. Agora, diz o profeta, vamos ver o sexto selo, o que nos toca hoje, quer dizer, é o que vou pregar hoje, né? O encontramos em Mateus 24, do verso 29 ao 30. Veja onde está o sexto selo, Mateus 24, do verso 29 ao 30, leia. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora leiamos Apocalipse capítulo 6, onde está o sexto selo, verso 12 até o 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas de seus lugares.
e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Parágrafo 104, diz o profeta: isto é perfeito. Comparemo-no bem com o que disse Jesus em Mateus 24, e verão que ele estava falando do tempo da tribulação. Então não é preciso forçar. Não. A coisa casa, deixa somente descer e as engrenagens se ajuntam, porque elas foram feitas para isto mesmo. Não vai ter que haver reforma. Ainda tocando um pouquinho sobre este sexto selo, aonde que o profeta apontou este sexto selo? Em Mateus 24, do versículo 29 ao 30. Eu até vou ler para vocês. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Não é isso? Isso é quando Jesus virá após a tribulação. Ele virá em quê? Ele virá nas nuvens, diz aqui. Olha bem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu quero que parar para você ver bem. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinópticos. Eu creio que é assim. Sinóptico, é? É, isso. Diga bem lá, irmão Cláudio. Sinótico, isso. Eu sei que é por aí, mas... Então, sinótico quer dizer iguais. Aonde nós vamos encontrar, em Marcos, Jesus falando esta mesma coisa? Em Marcos capítulo 13, vocês vê, falando sobre o sermão profético, falando da vinda do Filho do Homem. É Cristo, né? Verso 24 em diante. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as forças que estão nos céus serão abaladas, e verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Quer dizer, casa perfeitamente. Vamos em Lucas 21 para você ver que Jesus ele vem na mesma nuvem. Porque aqui está falando o mesmo assunto. Lucas 21, creio que aqui, é isso aqui. A partir do verso 25, o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem, até o título é igual. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, irmãos, alguém pode dizer, mas
Em Mateus 24 e Marcos 13, fala de nuvens. E Lucas 21 fala de uma nuvem, singular. Irmão Branham diz a mesma coisa, e vocês podem observar que estes capítulos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, é Jesus falando sobre o período da tribulação, respondendo aquelas perguntas. Então, irmãos, esta nuvem é quando Jesus virá, porque a noiva desaparece em final de Apocalipse 3, início de Apocalipse 4, né, depois da era da igreja, e ela só volta em Apocalipse 19, com Cristo, quando ele vier. No final, porque a tribulação irá desmontar a organização dos sistemas mundiais. E Deus, então, intervirá, quer dizer, a pedra estará desfazendo os sistemas mundiais, e esta pedra da coroa, que é Cristo, então inaugurará um novo reino, milênio. Então você veja, aqui cabe uma observação. Nós vemos certos queridos irmãos interpretando aquela manifestação para comprovar que os selos veio de Deus. Quando apareceu a figura, a nuvem ali no oeste americano, entende? Ela apareceu bem antes de Deus, dos anjos virem ao irmão Branham. Apareceu no dia 28 de fevereiro e os anjos visitaram o irmão Branham no dia 8, quer dizer, de março, 10 dias depois. Só porque aquela nuvem tem um formato do rosto de Jesus, diz que é Jesus. Todo sobrenatural é Jesus. É Jesus quem cura, é Jesus que abençoa, é Jesus que revelou, entende? Justificação, é Jesus que faz tudo. Entende? E eu pergunto, e se não tivesse ali a imagem do rosto, o que diria? E eu já ouvi pessoas dizendo, isso está na Bíblia. Aquilo não está dentro da Bíblia. Essa nuvem que fala aqui a Bíblia é aquela nuvem da tribulação. No fim da tribulação, pode ver os assuntos, leia depois sua Bíblia, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai ver, é o sermão que ele respondeu às perguntas. Quer dizer, o assunto é o mesmo. Inclusive as palavras, eu estou saindo fora do meu assunto. Inclusive as palavras, irmãos, que Jesus usa ali, que a nossa Bíblia foi traduzida do grego, não do latim, do grego. As palavras do grego ali, entende? São as mesmíssimas palavras. Olha bem, e então verão vir o Filho do Homem. No grego quer dizer plainon. A palavra aparecer, quer dizer, verão aparecer, verão vir, quer dizer plainon. O Filho do Homem, ekchonai. Entende? Então, vejam vocês, as palavras as mesmíssimas palavras no grego. Como que pode dizer que há diferença de uma coisa para outra? Eu até tenho relacionado isso, mas coisa minha, né? Meus estudos, a gente como... Quando eu piso em um lugar, eu gosto de saber onde eu piso. Para mim poder dizer a vocês, pode pisar. Pode pisar. Eu já andei aqui. Josué, quando levou Israel, ele disse, eu conheço a estrada. É aqui, eu já andei aqui. Então, nós vemos, irmãos, eu quero voltar ao meu assunto, os selos dentro de Mateus 24. E você pergunta, pastor Febrônio, e o 7º selo está dentro de Mateus 24?
Porque aqui ele não fala do sétimo, ele estava pregando o sexto. O sétimo seria no outro dia. Mas eu pergunto a vocês, o sétimo selo está dentro de Mateus 24 ou não? O que vocês pensam? Um diz que não, o outro diz que sim. Então vamos ler Apocalipse, o sétimo selo, Apocalipse capítulo 8, verso 1. Podemos ler. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Vamos ver aqui onde ele cai em Mateus 24. Verso 36. Pode ler. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Repita. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós vemos que o sétimo selo é um mistério. Houve silêncio nos céus por meia hora. Nada se moveu, nada, vamos dizer, piscou ali. E diz o profeta, isso poderia o diabo fazer um grande dano. O que era isto? O que era isto? Para que não fique eu somente falando, eu preciso dizer onde que o irmão Brana fala. Agora, quando apontamos o sétimo selo, não estamos dizendo que é tudo isto, só isto. O sétimo selo, ele é abrangente. Ele é abrangente. Olha bem, nós podemos observar do sétimo selo, o profeta ele diz no parágrafo 136, vamos lá, devemos recordar, pode ler, irmão. Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Certo, as coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada e o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e mesmo do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento suceder. Ali termina tudo. 137. No final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas e o fim das taças, e ainda o fim da entrada ao milênio. Tudo isto é contido no sétimo selo. Para ampliar mais a vossa visão, nós vemos que o sétimo selo, todas as coisas estão contidas nele. Contidas nele. Não somente o dia e a hora que Jesus disse, que ninguém sabia, mas todas as coisas, até o fim do milênio. O que mais? O fim das trombetas para Israel, as pragas, o fim da era da igreja, quer dizer,
É o rapto. Entende? Então você pode observar que o sétimo selo é o fim do mundo, o fim da natureza, ele abrange tudo. Mas você pode dizer, mas irmão Febrônio, o que foi lido em Mateus 24, verso 36, é que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, unicamente meu Pai. Isso está dentro do sétimo selo, e é o mistério. E quando o profeta fala disso, ele diz o seguinte: isto não foi revelado. Agora vamos entender que revelação é uma coisa, cumprimento é outra coisa. Muitos confundem cumprimento e revelação. Por exemplo, o sexto selo, que é a tribulação, foi revelado, mas se cumpriu? O quinto selo foi revelado, se cumpriu? Você tem que entender a diferença entre revelação e cumprimento. Mesmo que às vezes o irmão Brana diz, tudo foi revelado, ou isso não foi revelado. Você tem que entender, foi cumprido e não cumprido, e assim por diante. Então, irmãos, ainda lendo no parágrafo 138, o profeta segue mostrando que o sétimo selo, ele diz assim: assim é o sétimo selo, ali termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como vai fazer Deus? Isto é o que não sabemos. Não sabemos. Nisto está o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Parágrafo 143. Agora note, pois, que neste tempo João começou a escrever o que lhe foi dito. Não o escrevas. Jesus nunca falou disto. João não podia escrever. Os anjos não sabiam nada disto. Então, o que é? É aquilo do qual disse Jesus, que nem os anjos do céu o conhecia, nem o próprio Jesus o conhecia. Porque ele diz que somente Deus o conhecia. Porém, nos diz que quando começássemos a ver estes sinais aparecer, quer dizer, Jesus não disse o dia nem o tempo, como ele diz, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, porque a pergunta foi esta: qual será o sinal da tua vinda? Quando é que o Senhor vai vir? Em outras palavras. Então, Jesus, ele responde mostrando os sinais. Entende? Ele mostra os sinais. Ele não diz quando ele vai vir ou isso. Ele não sabia. E se soubesse, ele não diria. Porém, depois que ele foi glorificado como Deus, ele é. E ele é o Deus, ele sabe, mas como homem ele não sabia. Então, veja só. Por isso ele disse, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, é um segredo absoluto. Por isso que houve silêncio durante meia hora, ninguém sabe o que passou ali. E veja os sinais. Olhando em Mateus 24, você pode olhar no Mateus 24. No verso 36, como acabamos de ver, Jesus dizendo que ninguém sabia. Daí, Jesus começa a apontar os sinais, verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Entende? O que houve com Noé? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, será uma surpresa, né? Aquele dia e hora ninguém sabe. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo, uma vai, outra fica, né? Daí ele diz, verso 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora
que há de vir o vosso Senhor. Mas daí ele faz uma parábola, comparando o ladrão. Se o dono da casa soubesse que hora viria, ele esperaria ali com um bom porrete, né? Para que não roubasse. Jesus, ele entrou nas parábolas. Depois do 6º selo, eu vou repetir. Quando ele mostrou aqui em Mateus 24, pode ver que ele disse que ninguém sabia o dia nem a hora, e ele entrou nas parábolas. Do verso 45, nós temos a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha bem, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, questão é a vinda, né? E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os tumulentos, virá o Senhor daquele servo em um dia e hora em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus, ele entra nas parábolas, mostrando que a vinda dele, a verdade é que ninguém sabe, nem os anjos, mas que temos que estar prontos. Ele aponta os sinais. Olha bem, o capítulo 25 de Mateus, ele continua mostrando os sinais. A parábola das 10 virgens. O que é que ela precisa para ser prudente? O azeite, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pessoa está do outro lado, classificado como virginécia. Olha bem, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. E olha bem, ainda no capítulo 25, verso 13, na parábola das 10 virgens, verso 13 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se ele veio em 63, eu sei o dia e a hora, então. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Vocês sabem bem, né? E ele segue com o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Depois vocês façam essas comparações. Então, irmãos, eu quero tomar uma das partes do 7º selo, já que você vê que ele engloba tudo, ele se entrelaça. Ele se entrelaça, entende? Mostrando a vinda do Senhor, que nós não sabemos quando e como ele vem. Isto ninguém sabe, quando e como ele vem. Eu estava... Me dá ali a mensagem, um azulzinho ali, chamado Cristo, o mistério de Deus revelado. Eu quero que vocês saibam, o irmão Brana pregou ela após os selos. E ele diz, nós não sabemos quando ele vem e como ele vem. Ele falando sobre o 7º selo, nesse aspecto da vinda de Cristo. Apesar de sabermos que a vinda de Cristo já começou com o alarido, Deus enviando um profeta, e ela simplesmente... você tem que ver o processo da vinda de Cristo. Já pregamos isto aqui, que a vinda de Cristo ela tem um processo, começa com alarido, já temos aqui, obrigado. Depois vem o quê? A voz de arcanjo,
que é a ressurreição dos mortos, isso ainda não aconteceu. E depois o quê? A trombeta de Deus, que é subir aqui, chamando a igreja, ela terá que ser transformada. Então, aí se concluirá o arrebatamento. E encontraremos o Senhor, aonde? Nos ares. Onde isso está escrito? Em Tessalonicenses, capítulo 4, verso... É o 16 ou não é? Até eu estou olhando aqui, deixa eu ver. Verso 17. Como diz? Está aqui. 4, 17. Vamos ler. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram, né? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos... A vinda de Cristo é uma vinda física. É física. Ele vem fisicamente. Eu quero que vocês entendam isso. São 3 as vindas de Cristo. É a matemática, irmãos. Ele veio para redimir, quando ele morreu. A segunda vez ele vem para quê? Levar a noiva, está aqui, encontrar com ela nos ares e levá-la. E a terceira vez ele vem com ela para reinar no milênio. Muitas vezes o profeta fala nisso. São 3 as vindas. Não é 4, não é 5, não é 10. Entende? É física. Vinda, eu repito, ela é física. F-I-S-I-C-A. E um acentinho em cima do I ainda. Física. Entende? Não é espiritual. A vinda espiritual foi no dia do Pentecostes. E ele nunca foi para voltar. Nunca foi de volta para voltar de novo. E quando diz, e o mesmo Senhor descerá dos céus, não quer dizer que ele não esteja aqui. Isso quer dizer, ele vai se manifestar com alarido, fez isso pelo seu mensageiro. Então, a palavra manifestar, ela significa dar-se a conhecer. Eu estou entrando em outros assuntos. Dar-se a conhecer. Quer dizer, manifestar. Se deu a conhecer. É as mesmas palavras que se usa para aparição. Por isso, o irmão Brana diz que há diferença entre a aparição e a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é física. A aparição são todas as manifestações de Deus. Quando ele vem para curar, quando ele vem para te abençoar, nós vemos o profeta dizendo, ele está aqui, ele veio, a coluna ali, mas não é física, ele veio para revelar, isso são manifestações, aparições, entende? São aparições, não se pode dizer que é a vinda, é claro que no sentido a gente diz, Jesus veio e me revelou, e me abriu o entendimento, e me perdoou, e me salvou. Ele veio, mas não é física. Não é física. Sim. Encontrou, então, com Lutero, ele veio, revelou justificação, os pentecostais, deu os dons, com Wesley a santificação. Entende? Sempre é Deus, todo sobrenatural é Deus. E aquela nuvem ali, no Arizona, claro que é um sobrenatural, é Deus, mas aquilo não é a pessoa. Então, aquilo, diz o irmão Brana, é uma manifestação para provar que os selos é a verdade. Só isso. Então, nós vemos, irmãos, que quando o profeta ele nos fala do 7º selo em si, aquela hora, a meia hora de silêncio,
Parágrafo 106. Eu mesmo vou ler. O grande mistério de Deus de como é um segredo. Ele o manteve em segredo para a mensagem Cristo, mistério Deus revelado. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque sob o nosso sétimo mistério, quer dizer, o sétimo selo, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem tudo isto consigo mesmo. É um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e os trovões fizeram soar suas vozes. João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Não. Essa mensagem, ela é do 28 de julho de 63. Ele pregou em março, pregou selos, abril, maio, junho, julho. Ela é uma mensagem, eu tenho ela como uma obra-prima que Deus deu ao irmão Branham, porque toda coisa se baseia nessas 3 etapas desta mensagem. Deus dar-se a conhecer, Deus reinando e Deus restaurando o Éden. Então, veja vocês que aquela meia hora de silêncio, como vimos, o irmão Branham casa isso aqui, não é o irmão Febrônio, com Mateus, capítulo 24, verso 36, é? Ninguém sabe o dia nem a hora. Agora, foi revelado o sétimo selo? Foi. Foi. Uma parte foi. O que é isso? Antes eu não sabia. É a hora do arrebatamento, o dia e a hora que vem. Foi. Se cumpriu? Não. Ainda não, graças a Deus, né? Então, veja só, posso até ler de novo. Veja, a vinda do Senhor. Que é isso? Essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. A vinda do Senhor é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. E os trovões, irmão Febrônio, o que é os trovões? Irmãos, são revelações da mensagem, do que nós precisamos para estar no arrebatamento. Entende? Deus veio, revelou ao seu profeta estas coisas para nos colocar, nos preparar para o arrebatamento. Olha bem, os 7 trovões soaram as suas vozes, foi dado ao profeta. Então, nós vemos, irmãos, concluindo, eu quero dizer, que o sétimo selo, ele foi um silêncio. Foi um silêncio, e houve silêncio no céu por meia hora. Estou repetindo. Mas no próprio silêncio, o profeta deu uma pista e apontou Mateus 24, 36. Jesus dizendo que ninguém sabia o dia nem a hora, entende? Que isso seria a vinda dele. É isso aí, o que aconteceu. Nem os anjos sabiam, unicamente o Pai. Agora eu digo uma coisa, se soubesse, se a Bíblia tivesse, ou mesmo hoje tivesse revelado pelo profeta, o dia e a hora,
Olha, irmãos, se o mundo soubesse disso, você podia jogar dinheiro na tua porta, ninguém ia pegar. Os bares iam fechar, as boates, as coisas, as mulheres iam viver bem vestidas. Olha, seria um mundo de santidade e pureza, por medo de ficarem. É isso. Mas, graças a Deus, isso não está escrito. Por isso, Jesus deu as parábolas, e elas sempre estão dizendo: vigiai, você não sabe o dia nem a hora. 2 estarão dormindo, um vai e outro fica, e assim por diante. Isso mostrando que o arrebatamento, a responsabilidade é individual. Quem está pronto vai, quem não está, fica. Então, nós vemos aqui os selos dentro de Mateus 24. E quem cita é o profeta. Alguém pode dizer: mas isso aqui, mas ali, mas isso. Olha, eu estou olhando o 7º selo para a vinda de Cristo, a vinda física, o rapto. Isso sim, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Fiquemos de pé. Leia as mensagens, leia a sua Bíblia, familiarize com estas coisas que Deus tem nos dado. Pai bendito, eu não estou curioso para querer saber o dia ou a hora. Não, Pai. Quando somos ensinados que devemos viver como se Ele já estivesse a caminho. E, na verdade, o Senhor está a caminho. Nós queremos estar prontos para aquela hora quando ela chegar. Não importa se seja pelo amanhecer aqui ou pelo entardecer, porque uma parte da terra estará dormindo, será noite, outras partes estarão trabalhando. O arrebatamento será universal. O que nos importa, Senhor, é estar ali. Nem que, como diz o ditado popular, nem que temos que ralar, se temos que confessar, acertar. Como disse o Senhor: se o teu braço te escandaliza, corta, se teu olho te escandaliza, arranca. Melhor entrar aleijado na vida do que ir para o inferno. Ó Deus, que o Senhor ponha este propósito dentro do coração dos teus filhos, de todas as tuas filhas, em nome de Jesus Cristo, para que quando aquela hora chegar, possamos estar prontos para poder ir. Deus, se há alguma coisa que nos amarra, que nos impede, eu não quero nada, Senhor, que me impeça. Eu me ponho individualmente diante de Ti, não quero nada. Se há algo que eu tenho que passar vergonha, passar dificuldade, ou o Senhor tem que espremer alguma coisa, faça, Pai. Prefiro qualquer julgamento do Senhor aqui do que ser julgado naquele grande dia, ali no juízo final. Possa o Senhor examinar as nossas vidas, examinar nossa fé e ordenar tudo, Senhor, e dar-nos do Teu Espírito. Em nome de Jesus, seja com a Tua igreja, ajude desde o menor até o maior. É a minha oração, a minha petição. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Eu quero ainda dizer, creio que é na 3º selo, parágrafo 41, o irmão Brana diz assim: se um for no arrebatamento, este um sou eu. Ele diz: assim você também deve crer. Se for só um, este um é você. Se for 8, um entre eles sou eu. E ele diz: se você não crê assim, não vê assim, alguma coisa está errada. Daí ele volta e diz: conheço meu coração. Quer dizer, ele tinha um espírito correto. E a minha vida dá testemunho. Se for um, este um sou eu. Você tem que discernir o Espírito que habita em você, você tem que conhecer bem a você mesmo. Então é isto, irmãos, e que Deus abençoe.
E eu pergunto, todos os jovens que estão orando e buscando o Senhor à noite, vêm na escola dominical, estão aí? É onde tem que corrigir. Se querem a coisa, entre pelo caminho certo. Entre pela maneira certa. Que Deus abençoe. Bom dia a todos.